O Onde Foi Que Eu Errei de hoje vai contar a história do empreendedor Fernando Fernandes. É uma história inusitada. Quase como uma brincadeira, ele começou a vender marmita fit por meio das suas redes sociais. Não planejou, não projetou, não fez nenhum plano de negócio. Nada. Rapidamente, o negócio começou a crescer e agora ele tinha um sócio. Mas, em vez de prosperar, o empreendimento do Fernando passou por uma série de eventos, decisões e atitudes erradas que culminou no fechamento da operação física. O que foi que aconteceu? Onde foi que ele errou? É o que vamos acompanhar agora. E aí, onde foi que eu errei? E é justamente para responder a essa pergunta de milhões que a gente veio conhecer o Fernando. Fernando, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Obrigado por participar, viu? Nada, eu que agradeço aí. Fernando, uma loja, um restaurante, aliás, fit. Como é que surgiu essa ideia? Cara, surgiu, vamos lá, é uma longa história. Pode ir. Eu sou publicitário, eu tinha uma empresa que vendia marmita para obra, e empresas grandes, isso e aquilo, então eu tinha uma cozinha que fazia refeições corporativas. Eu pesava, sei lá, 30 quilos a mais que eu peso na época, hoje deu uma subida de peso, mas era muito. E aí eu comecei a fazer dieta e perdi 30 quilos. E todas as pessoas que me conheciam falavam, cara, tu vende comida, por que você não vende umas marmitinhas fit? Já pega disso, faz disso uma ideia. E faz disso uma ideia. Eu saí ali de, sei lá, 2 mil seguidores no Instagram para 15 mil pessoas. Todas queriam comida fit e queriam saber de dieta, treino, dessa rotina. E aí, cara, fiquei com essa ideia na cabeça, e aí uma vez eu vi na internet uma receita de brigadeiro fit, que era com batata doce e whey. Eu falei, cara, vou fazer isso pra testar. Peguei, fui na loja de suplemento, entrei, era uma loja pequenininha, hoje ela é gigantesca, e aí eu fui e conversei com o cara que me atendeu. Eu falei, pô, eu tenho uma galera que me segue no Instagram e tal, faço umas receitas fit, e a galera tá falando de vender e isso. Eu vim fazer um teste, fazer um brigadeiro fit, porque eu tô pensando em vender pros meus seguidores. Aí ele virou e falou assim, cara, faz muito sentido pra mim isso, leva aqui esse whey, faz o brigadeiro e traz pra eu provar, que se der bom, eu acho que a gente pode fazer um negócio legal. Uma parceria. Uma parceria. Eu fui lá, fiz, ficou horrível. Ah, pensei que você ia falar uma delícia, Não, pô. ficou horrível. Não tive nem coragem de levar pra ele provar, né? E, cara, sumi. Nisso, desisti desse sonho, mas continuei lá com a outra empresa, só que nisso as pessoas continuavam, pô, vende a comida, não quero um doce, não quero... E eu falei, pô, tá, vou fazer isso. Fazer um teste, fazer aqui um MVP, ver se funciona. Um dia eu criei um Instagram, falei marmitinhas fit, você pagava um valor fixo, recebia a semana inteira, o almoço, de acordo com a sua dieta. 5 dias na semana do seu trabalho, feito no dia, não era congelado. E que é ótimo. Cheguei lá no meu Instagram e falei, cara, quem quiser, tá aí, é isso, entra nesse site aqui, baixa um arquivo do Excel, preenche a sua dieta e eu vou te entregar todos os dias essa comida. Na primeira semana eu vendi 15 pacotes. Caramba. Mensais. Não só de semana, agora é a minha ideia. E eu tomei um susto, falei, cara, vamos fazer. Peguei, aí tinha a moça que trabalhava na casa do meu pai, eu morava com ele ainda. E aí cheguei pra ela e falei, Rosa, preciso que você me ajude a fazer essas comidas aqui, porque eu vendi e eu preciso entregar agora. E aí eu comecei a vender. Quando eu comecei a vender, a divulgar, a gente na primeira semana tinha 10 clientes, na segunda semana tinha 15 clientes, na terceira semana já tinha 20 clientes. Quando eu cheguei em 25 clientes eu já não cabia dentro de casa. E eu falei, cara, eu preciso sair daqui. E aí eu peguei uma cozinha de um buffet de festa infantil que só funcionava no final de semana. E de segunda a sexta eu usava a cozinha deles meio que emprestado para fazer acontecer. Aí contratei gente para cozinhar. Ponto né? importante, você se planejou nesse período? Você começou a Eu formatar o negócio? Não esperava. Não, você foi só metendo a cara. Fiz um teste e fui fazendo. Zero planejamento, zero estratégia, cara, só foi acontecendo. Nisso a gente chegou num formato, o negócio deu uma estabilizada, ele funcionava bem. CNPJ, tudo direitinho. Aí a gente deu a entrada em abrir o CNPJ, tudo isso, já tinha uns 4 meses que o negócio estava funcionando, que a gente foi formalizar. Aceitar cartão, todas essas coisas que a gente não aceitava nada.
Você demorou porque você não foi atrás ou é porque você estava esperando o negócio funcionar, andar? Eu tava esperando dar certo, só que ele já tava dando certo, né? Mas eu estava esperando Se ele consolidar. dar certo, se consolidar, para que eu formalizasse. Então, até que chegou num ponto que a demanda me obrigou, né? E eu não estava nem preparado, eu nem sabia como é que pede máquina de cartão. Porque você como não tinha se planejado, não tinha Nada. se organizado. Então, assim, Simplesmente foi fazendo. o meu outro negócio era B2B, então eu não tinha esse fluxo com o cliente final. E nesse eu tinha toda essa relação, tudo isso. Então eu fui aprendendo ali na marra, sabe? E as coisas foram acontecendo a trancos e barrancos. Um dia eu tô lá, eu recebi uma ligação, era o cara da loja de suplemento. Pô, Fernando, começou um negócio que você tinha conversado comigo e vi que tá dando certo e tal. Cara, vamos conversar. Eu falei pra você que eu tinha interesse, a gente fechar uma parceria, isso e aquilo. Eu falei, cara, vamos. Aí fui lá, a gente conversou, ele me deu na época as garrafinhas de academia, né, coqueteleira. Sim. Ele me deu 50, cara, pra eu dar pra todos os meus clientes. De brinde. Para as pessoas conhecerem a marca dele e a gente fazer ali uma collab, né? E ele já era um cara que tinha uma base ali, ele já tinha feito o Empretec, ele já tinha estudado sobre isso, ele era formado em administração. E você tinha algum curso, Ele alguma coisa? tava, sei lá, formando ainda, nem me lembro. Mas assim, ele já tinha uma base que eu não tinha nada, eu era publicitário. Não entendia nada de gestão, não entendia nada. E aí ele começou a me ajudar nisso. Até uma hora que ele falou, cara, vamos virar sócio. Eu faço um aporte, a gente sai da cozinha de favor, monta a nossa e a gente faz o negócio acontecer. E eu falei, não, beleza, só que ele tem outras 2 empresas. E ele falou, cara, eu consigo te ajudar até um ponto, mas a gestão é sua. Cara, muitas coisas deram errado nesse caminho. É isso que eu quero entender. Como começou a dar errado? Quais foram os pontos que você observou que não estava certo ali? Cara, chegou uma hora que a gente viu que a gente não tinha controle financeiro. Então, eu tinha ali uma planilha no Excel que eu lançava as coisas, mas eu não entendia nada de fluxo de caixa, eu não tinha previsão de crescimento, eu não guardava dinheiro para as emergências. Você não organizou o fluxo, Nada. essas coisas? Era entrava, pagava conta, entrava, pagava conta, entrava, pagava Tirava conta. o seu também, não? Tirava o meu, Mas você tinha um valor certo ou você tirava o quanto que você não, achava? era uma bagunça, assim. Enquanto era só eu, era o que entrava no dinheiro da empresa era meu também, né? Então era muito mais organizado. Quando o Caio entrou para a sociedade, ele tinha essa organização e eu tinha que prestar conta para ele, eu não podia tirar mais dinheiro. Então isso me obrigou a separar o CPF do CNPJ naquele momento pela prestação de conta, não pelo meu conhecimento de que isso era importante, né? Então foi algo assim que aconteceu igual tudo, foi acontecendo organicamente, só que a gente não se preparou para os problemas. Então a gente teve uma funcionária que saiu e eu tive que pagar as contas dela. Eu não tinha dinheiro Direito em caixa. trabalhista, né? Eu não tinha dinheiro em caixa para pagar a rescisão dela. Eu tive outra funcionária que ficou grávida. E aí ela tinha que sair de licença maternidade, eu tinha que contratar alguém para botar no lugar. Eu não tinha preparo nenhum para isso. E aí todos esses problemas ali. E continuar o salário dela, E né? continuar Você o não pode salário deixar dela. de pagar. Ou seja, um custo a mais. Um custo a mais e assim, eu nem sabia. Eu achava que quando ela saía de licença maternidade eu não pagava o salário dela, era o governo que pagava. Né? Pra mim foi uma surpresa quando falaram que virava crédito pra frente, que eu tinha que manter o pagamento. Então era tudo muito novo, assim, ninguém me ensinou nada, tudo eu fui aprendendo e fazendo. Até que chegou um ponto, que a gente tinha um ponto comercial ali do lado de uma academia, muitos dos meus clientes vinham da academia, a academia ia expandir, o prédio falou, cara, eu não vou renovar o aluguel de todas as lojas da lateral aqui, porque a academia vai expandir, vai pegar todas as lojas. Aí eu perdi meu ponto comercial, que era o meu maior diferencial ali. Ou seja, quando você alugou, você também não previu que um dia você poderia perder aquele ponto, né? De forma alguma. Nunca tinha passado na minha cabeça. Nisso a gente não tinha caixa, não tinha fluxo, não tinha nada para falar assim, vamos montar outro, né? E aí nessa época as coisas eu comecei a me endividar, eu comecei a pegar dinheiro emprestado para pagar as contas, para tentar resolver. Você pegou no banco Tudo ou com isso. amigos? Os dois, Familiares. peguei tudo, peguei com a família, peguei no banco, peguei, cara, tudo que tinha, eu fui pegando, fui tentando resolver, se endividando, se enrolando, piorando as coisas, atrasando imposto, atrasando
algumas contas que, né, na hora que não corta nada, né, na cabeça do empresário eu acho que é um pouco isso. Se eu não pagar o imposto do funcionário, ou não pagar o simples, cara, não vai gerar, tipo, não vou ficar sem luz, sem água, eu vou deixar de pagar o que é isso, né? E aí foi virando uma bola de neve também. E aí você fechou as portas. E aí quando chegou uma hora, tinha que fechar as portas porque eu tinha que sair do ponto, eu já estava endividado, eu já não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais como pegar dinheiro para ir para outro lugar, e aí a gente fechou as portas. O tempo passa, um dia um amigo vem e me faz uma oferta para entrar de sócio com ele numa browneria. Uma rede grande aqui de Brasília e tal. Tinha uma loja na C3 Sul e era franquia, então não tinha muito o que fazer. Eu comprava os brownies e fazia isso. Só que aí eu já tinha alguns aprendizados, né? Só que não muitos, né? Eu tinha coisas que eu aprendi com o meu erro. E aí a gente veio para essa gestão, aprendi a me planejar, eu tinha caixa, eu não tinha mistura, né, de CNPJ com CPF, né? Começou a organizar algumas coisas. Já era mais organizado. O que deu errado lá? Aí a gente teve a pandemia. Aí teve que fechar. Quando chegou a pandemia, a gente, de tão organizado que a gente estava, a gente teve o lockdown em março, a gente tinha caixa para 10 meses, para manter a empresa fechada, porta fechada, sem vender nada. Eu tinha 10 meses de caixa para vender. Eu falei, vou tentar, né? A gente não sabia se ia durar 10 dias, 30 dias, 15 dias, vamos nessa. Tinha caixa, estava confortável, porque eu já tinha aprendido que precisava ter dinheiro na empresa. Aí a gente foi seguindo. Aí foi a hora que eu tive que me reinventar, né? Como que eu pegava algo que era a experiência 100% na loja para levar para o delivery? Eu não tinha delivery, né? Hamburgueria, pizzaria, essas pessoas saíram bem na pandemia, por quê? Porque eles já tinham essa operação real ali. Eu não tinha, ninguém entrega picolé, sorvete e brownie. O brownie aqui custava R$3,90 a unidade. Ou seja, o envio ia ser mais caro que o produto. O envio ia ser mais caro que o... Então a gente criou promoções, criou kits. A gente criou um kit que chamava Kit Netflix, que ele tinha uma pipoca, uma Coca-Cola, um sorvete e 4 brownies, que era para as pessoas pedirem em casa. E isso deu uma atração, mas ele não pagava as contas ainda. Eu ainda botava dinheiro do meu fundo todos os meses lá, porque a gente não conseguiu, de forma alguma, trazer para aquele novo momento uma experiência que fizesse sentido para os nossos clientes. Faltou estruturar então essa parte logística, né? Faltou. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto para entender como é que o Fernando poderia ter feito diferente, né? E, é claro, ter dicas também. Onde foi que eu errei? Volta já, não saia daí. Estamos de volta e no programa de hoje a gente está conhecendo a história do Fernando, que abriu um restaurante fit, não deu certo, e também abriu uma franquia de brownie, que também não deu certo, mas tem um ponto importante, e eu vou precisar voltar um pouquinho na nossa história, que o Fernando estava comentando comigo durante o intervalo, que além da questão da organização logística do brownie, também teve a questão da franquia que acabou atrapalhando vocês, né, Fernando? O que aconteceu? Chegou um momento ali, no meio da pandemia, ali do desespero, né, de todo mundo tentando pagar as contas e tudo fechado, que a própria franqueadora ali, a fábrica, começou a vender para o cliente final. E ela vendia pelo preço que ela me passava o produto. Ou seja, mais barato que você. Mais barato que eu vendia. Ela se tornou sua concorrente. Então as minhas vendas, que já vinham mais baixas que o normal, afundaram, porque a franqueadora começou a vender a preço de custo. A fábrica, né, começou a vender a preço de custo para o cliente final. Então eu que era um meio ali, né? Ficou sem. Fiquei sem. Bom, já fica outro erro aí, né? Para quem tem empresa aí, quem franquia empresas, não pode fazer isso, né? Se tornar concorrente da sua própria marca, né? Só pra gente relembrar, se você pudesse colocar em pontos assim, o que você acha que você errou? Tipo um ponto, eu não fiz planejamento, não fiz divisão financeira, como é que você faria uma lista de erros? Primeiro, durante muito tempo eu misturava o pessoal com a empresa, então as contas eram meio bagunçadas. Depois faltou experiência
para antecipar os problemas. Então, beleza, o caso da pandemia é um caso fora do padrão, mas vários outros problemas que a gente teve no decorrer desses anos aí como empresa, né, de funcionários, de imposto, perder fornecedores, tudo isso, a gente não tinha experiência, né? Então acho que faltava esse conhecimento, né? Faltava habilidade para gerir com o problema. Então muitas vezes eu me desesperava e travava, achava que não tinha solução, e sempre tem uma solução. E o que mais? Falta de organização mesmo, né? Entender melhor os contratos, né? Que no caso da franqueadora, eu acho que se a gente tivesse um contrato mais sólido, isso seria um problema, mas seria um problema muito maior para eles depois. Não só para então você. Essa falta de conhecimento de contrato, né, de negociações, tudo isso também acho que foi uma coisa. Eu acredito que isso. Só isso? Só tudo isso. Bom, agora a gente vai falar com o Enio Pinto, que é nosso especialista do Sebrae, que está lá nos estúdios do canal Empreender. Enio, diante de todo esse cenário aí, agora é sua vez de dar uma explicação aí e, claro, também trazer dicas. É com você. Olá, Márcio, tudo bom contigo? Fernando, fiquei muito encantado com a tua história, muita resiliência na tua história. Mas vamos para as dicas de hoje. A primeira é essa questão se faltou planejamento para você, Fernando. Na minha percepção, sim. O planejamento ele sempre funciona como um roteiro, como um checklist. Ele traz uma função meio que bússola para você. E ele permite que você antecipe problemas. Então você já se depara com algumas dificuldades que você teria na prática ainda no papel, ainda quando você está planejando. E permite principalmente, Fernando, que você interaja com o seu habitat, com o mercado concorrente, quem já está estabelecido no mesmo segmento que você, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Permite que você interaja com o mercado fornecedor, de quem você vai comprar para vender, para atender o seu cliente e principalmente que você avalie o seu mercado consumidor, a razão de ser do seu empreendimento. Isso tudo no planejamento te permite operar com muito mais segurança. Olha, quanto a esse sucesso imediato na venda das marmitas, Fernando, veja, o ideal é que você tenha empatia plena com o seu cliente, que você conheça muito do seu cliente. E isso vai acontecer mais com um certo tempo de operação. Mas você pode também fazer no teu planejamento uma investigação bastante completa, uma pesquisa de mercado mais aprofundada a respeito do seu usuário. O que acontece? Os clientes no passado queriam resolver suas necessidades, mas hoje, muito mais do que isso, você tem que encantá-lo atendendo os seus desejos, até mesmo os seus sonhos. Parece que de cara você emplacou aí o atendimento dos desejos desse cliente. Nem sempre acontece num primeiro momento. Então parece que foi um pouco de sorte de principiante. Mas não esqueça, é fundamental entender profundamente o cliente, é para isso que o teu negócio existe, para atender o cliente, para superar as expectativas desse cliente. Olha, Fernando, o fato de você estar emplacando esse sucesso retumbante aí no teu quarto negócio é muito recorrente, é muito comum. Os empresários de sucesso, em média, empreendem 1, 2, às vezes até 3 vezes para aprender com essas experiências e só depois emplacar um negócio com mais sucesso. Não tenha dúvida que os empreendedores não medem sucesso e fracasso, eles medem experiências, que podem ser positivas ou negativas. Mas acredite, o empreendedor aprende muito mais com as experiências negativas. A gente aprende pelo amor ou pela dor, mas pela dor a questão fica inesquecível e você evolui muito mais rapidamente. Fernando, claro que a gestão é um entrave para qualquer tipo de empreendimento. Quando a gente fala do planejamento, a gente está falando na fase pré-operacional, né, que antecede a implementação de fato da empresa, que antecede a operação do empreendimento. Não que você não planeje depois que o negócio está rodando. É fundamental planejar toda a expansão, todo o lançamento de um novo produto, planejar toda a pivotagem, né, toda a revisão do modelo de negócio que você vai ter. Agora, a gestão é crítico. O sucesso empresarial está sempre fundamentado num tripé. Você tem que dominar técnicas de gestão, como, por exemplo, formar preço, controlar estoques, processo de seleção e motivação de times. Você tem que entender da operação do ordinário, do dia a dia, do segmento em que você está operando e também lapidar a sua atitude, lapidar seu comportamento empreendedor. Já a questão da sociedade, Fernando, é um tema que eu gosto muito. Eu acho que sociedade
é uma complicação que de fato vale a pena. Pensa que o dia a dia de qualquer empreendimento é um dia a dia de tomada de decisão. Vou comprar, vou vender a quanto, vou diversificar. Se você tiver alguém que faça um contraponto, que te ajude nessas reflexões, você acelera muito o teu empreendimento. No momento em que você percebe essa lacuna que não está instalada em você, nem no seu time, nem nos seus colaboradores, está na hora de você prospectar um bom sócio. Fernando, o que acontece? Quando você está de alguma maneira envolvido com uma situação de crise, e você começa a ter várias dificuldades, você começa a perceber várias mazelas no seu empreendimento, é a hora de você delegar mais, se livrar de tudo que é operacional, se livrar de tudo que é mais bíceps e focar no que é estratégico, no que é mais cérebro, para que você tenha tempo de pensar e repensar o seu empreendimento. A gente costuma brincar no mundo da consultoria e fala, delega, ganha 10 metros de altura, olha o empreendimento de cima e tem uma visão sistêmica desse empreendimento. Perceba onde é que estão sendo os gargalos desse empreendimento. Tenha tempo para prospectar o que a sua concorrência está fazendo de diferente, de inédito no teu segmento empresarial. Aprenda com quem já está mais sênior nesse tipo de empreendimento. E principalmente, Fernando, delegando, foca no que é estratégico. E estratégico é conhecer as necessidades e os desejos da razão de ser de qualquer empreendimento. O seu cliente. O cliente é soberano e está cada vez mais empoderado pelas redes sociais. Foca no cliente, ele vai te trazer a solução. Fernando, nesse teu novo empreendimento, portanto, é fundamental se capacitar para profissionalizar a sua gestão. Se capacitar tanto nos aspectos operacionais, quanto de gestão, quanto lapidar o seu perfil empreendedor. E uma capacitação permanente, continuada. Nunca chegue a acreditar que o estoque de conhecimento que você tem já é suficiente para você ser um bom gestor. Márcio, volto a bola para você. Fernando, continua seguindo o canal Empreender. Valeu, Enio. Obrigado. Fernando, o tempo passou, você aprendeu com os seus erros. Hoje você tem uma outra empresa e eu quero saber como é que está o Fernando hoje. Então, o Fernando lá de trás apanhou muito, aprendeu muito, resolveu estudar para não fazer de novo isso. Então, fui procurar vários cursos, algumas mentorias, fazer parte de grupos de empresários, tudo isso, para entender mais sobre gestão, né? E aí eu vi que, como eu lá atrás e todos os empresários que eu conversei tinham uma mesma dor em comum, que era com a agência de publicidade. Então, muitas vezes a agência de publicidade, ela não tem a vivência do empresário. Então, cara, o cara precisa vender mais. Como que a agência pensa em vender mais? Ela pensa em campanha, ela pensa em investimento e é muito mais que isso. Tem todo um operacional logístico dentro da empresa que precisa suportar, né? Então a gente vê muito aí, às vezes a pessoa está desesperada, faz um investimento, vende muito e não consegue entregar. Então hoje você tem uma empresa de publicidade. E o que você errou no passado que agora você não está errando mais, que você está seguindo bem? Hoje a gente tem uma empresa de publicidade, tem 4 anos já a gente já passou ali do primeiro e segundo ano que normalmente as pessoas quebram. E todo esse aprendizado me ensinou o quê? A ter planejamento. Hoje a gente tem um planejamento muito claro de crescimento, a gente tem um time comercial que faz esse trabalho de prospecção de novos clientes, né? A gente tem um departamento financeiro que cuida das contas, que olha a saúde da empresa. A gente tem 2 mentorias, uma para gestão, para aprender a lidar com pessoas, que também é uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu tinha essa dificuldade de dar feedback para os meus funcionários, de fazer eles melhorarem, tudo isso, e entender também que eles fazem parte, né? Porque o funcionário, muitas vezes, o problema é do dono, o problema não é meu, eu estou sendo pago para fazer. E como você trazer ele para a responsabilidade, motivar o time, tudo isso. Então eu fui estudar gestão de gente, né? Aí hoje eu tenho uma mentoria que eu faço junto com um cara aí que é especialista sobre isso, que é de gestão de líder mesmo, que é como você motivar o time, como você manter o time aqui dentro. Então eu peguei todos os erros e fui estudar, aprender mais, ser mais organizado. Na primeira lição já aprendi o financeiro, então hoje a gente tem um financeiro bem redondinho, a gente tem uma pessoa para isso dentro da empresa, porque é muito importante.
Às vezes o empresário olha e fala assim, pô, é um custo a mais ter essa pessoa. Não, não é um custo, é uma segurança. Por quê? Porque ela está olhando só para isso, né? Então, a gente não tem mais esses problemas, a gente tem todos esses alertas, a gente tem um comercial para crescimento, então o financeiro começa a acender uma luz vermelha ali, uma luz amarela. Pô, a gente perdeu o cliente, as contas vão ficar mais apertadas, a gente vai sair aqui do nosso equilíbrio. O que a gente faz? Nosso time comercial está na rua exatamente tracionando para a gente crescer e não retrair nunca. Então todos esses aprendizados viraram processos aqui dentro. Acho que foi exatamente isso. Fernando, obrigado pela sua participação, Eu parabéns, a sua história é ótima, serviu de lição para muita gente, né? Graças a Deus agora você pessoas, tá... né? Com certeza, e agora você está indo bem, tá tranquilo. Agora eu tô tranquilo. E para você que acompanhou a gente até agora, obrigado por assistir o programa Onde Foi Que Eu Errei, sua audiência é importante pra gente. Continue ligado que na semana que vem a gente volta com mais uma história de empresários que não deram certo por algum motivo aí, e alguns até com a história que termina boa, como a do Fernando aqui, com boas notícias, né? A gente se encontra, canal Empreender, assistir, já é um bom negócio. Tchau!